Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao programa Agropantanal deste domingo, viu? Na edição de hoje vamos falar sobre meio ambiente e também fazer um alerta em relação às baías de Chacororé e Ciamariana em Barão de Melgaço, no Pantanal Mato-Grossense. É que elas continuam com um volume de água muito abaixo para esse período do ano. Realidade que afeta produtores rurais e pantaneiros. Mas antes, vamos saber o que vai ser destaque também na edição de hoje. Última etapa do 15º Circuito AproSoja aconteceu em Cuiabá. Evento contou com representantes de diferentes entidades do setor produtivo, autoridades políticas e produtores rurais. Governador Mauro Mendes recebe visita de cortesia do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Reportagem especial destaca a importância da água e a chegada da energia elétrica em cidades e também assentamentos. Governo de Mato Grosso assina convênio com a Prefeitura de Nobres para a realização de obras de drenagem e pavimentação urbana. E no Papo com Café de hoje, vamos receber no estúdio Fernando Sé, secretário adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Sustentável de Várzea Grande. E como não poderia faltar, é lógico que tem aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar. Eu começo a edição de hoje falando sobre meio ambiente. As baías de Chacororé e Ciamariana, em Barão de Melgaço, no Pantanal, continuam com um volume de água muito abaixo do esperado para essa época do ano. E diante desta realidade que afeta pantaneiros e agricultores também, o Ministério Público de Mato Grosso moveu uma ação contra o Estado, com o objetivo de obter um plano de soluções para reverter danos ambientais, principalmente nos distritos de Mimoso e Porto de Fora. Em resposta, o governador Mauro Mendes fez uma vistoria na região. O repórter Daniel Santos e o cinegrafista Valdeir Moraes, da TV Vila Real Record, acompanharam tudo. Pantanal Mato-Grossense, Barão de Melgaço, na Baixada Cuiabana. Esses são registros feitos por moradores ribeirinhos. E essas imagens atuais, gravadas pelas nossas câmeras. Quantas mudanças em um mesmo local, no intervalo de 1 ano e 2 meses. E os pantaneiros buscam aproveitar da melhor forma possível o fato de não ter mais alagamento nessa área. Plantando o quê? Melancia, machicho, abóbora. Você colhe de onde um dia você já tirou o peixe? Tirou peixe, banhou também. E o que é que você pensa dessas mudanças? Incrível, que nunca vi uma cena tão complicada, seca mesmo. E sabe aquele ditado que o tempo é o melhor remédio para tudo? Aqui no Pantanal, o tempo tem mostrado aos moradores a diferença entre a abundância e escassez. Já cheguei a pegar 60 pintados num dia. Hoje você pesca o dia inteiro, você não mata um, tem vezes você mata um, tem vezes você não mata nenhum. Um cenário ainda com água de sobra e outro que não tem sequer terra úmida. Esse é um dos canais que já levou água do rio Cuiabá para baías como a de Chacororé. Hoje eu caminho por terra firme, onde um dia já teve um rio com quase 5 metros de profundidade. Hoje, o cenário é esse. Tudo seco. Ecossistema que já vinha sendo ameaçado há anos, agora mostra sua fragilidade à espera de uma solução do alto. Com a falta de chuva, não há nível de água suficiente para abastecer as baías. Sem contar as obstruções históricas, como esse aterro sem manilha, ou essa outra bem acima do nível atual do rio. Quais seriam as soluções ou adequações para manter planícies alagadas? Bombeamento de água temporário, viu o senhor até falando dessa possibilidade. Seria um desses caminhos, governador? Olha, é sem dúvida uma alternativa. A gente conhece grandes alternativas de transposições de rios, de bacias, que é feito dessa forma.
é feito para irrigação, é feito para manter a alimentação de água e ela pode ser feita para alimentar um ecossistema importante como são as duas baías. Não é a primeira grande seca que nós estamos vivenciando, isso pode acontecer, por isso que eu já estou pensando, pelo menos como sugestão técnica, uma decisão não será só minha, de governador, mas uma alternativa porque ela pode ter um custo baixo, e ser eficiente para a gente garantir uma alimentação que minimize aí a alteração de nível nessas baías quando acontecer, e pode acontecer, uma nova seca como essa que nós estamos vivendo nesse momento. Sugestão bem recebida por essa bióloga e professora da Universidade Estadual de Mato Grosso. A ideia de bombear água é uma ideia possível, boa. Entendeu? Achei essa ideia a melhor posição para esse momento. Principalmente as baías, a manutenção dela, para resolver a curto prazo, porque as medidas aqui tem medidas que vão ter que ser a longo prazo. Para quem nasceu aqui e vive a realidade pantaneira há mais de 70 anos, a raiz do problema não está nos aterros, chamados de corichos. Não tem a chuva. Como que vai ter a água, Tem ali uns 3 corichos abertos. Não deu conta porque não tem água. Medidas para salvar Chacororé e Ciamariana foram novamente discutidas nessa vistoria realizada pelo governo, representante da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Ministério Público e Juizado Volante Ambiental. Todos os pontos que puderem ser solucionados de maneira negociada e consensual entre as partes, sempre atingem de maneira mais adequada os objetivos para os quais foram propostos. A tramitação é regular, é normal, os levantamentos técnicos não são simples, são levantamentos complexos, mas o processo está bem adiantado e tenho certeza que teremos condições de pelo menos alguns pontos serem solucionados nos próximos dias de maneira consensual. Inclusive, está marcada uma audiência já na próxima segunda-feira para desdobramento dessa vistoria que está sendo realizada hoje. Aqui nesse momento nós estamos vendo em loco, porque em algum momento o doutor Rodrigo ele vai decidir, o Ministério Público vai fazer novas intervenções e nós, o Executivo, nós vamos executar isso. Mas muito mais do que uma canetada de um lado ou do outro, nós estamos olhando para que depois, numa discussão mais técnica, venham as soluções definitivas para ser implementada no curto, médio e longo prazo. Enquanto autoridades decidem o que fazer com problemas acumulados há décadas, o Pantanal continua assim, à míngua. Bom, o esperado é que, de fato, soluções ambientais assertivas sejam encontradas. Não podemos mais correr riscos de continuar perdendo nossa fauna e a nossa flora. Portanto, as ações são sempre muito bem-vindas e, neste momento, é até importante ressaltar que estamos também, de outro lado, celebrando o fato de que, neste ano, as queimadas foram menores, mas infelizmente essa crise hídrica é terrível e contamos também com as mudanças climáticas para favorecer todo esse cenário. Mas mesmo assim, ações governamentais são necessárias sempre. Bom, e agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, não saia daí. Voltamos daqui a pouquinho com a última etapa do Circuito AproSoja 2021. Olá, o Agro está de volta, estava aqui te esperando, viu? Porque agora eu vou mostrar como foi a última etapa do 15º Circuito AproSoja, que teve como tema este ano tributação, quem paga a conta? A solenidade de encerramento aconteceu em Cuiabá. Na ocasião, além de produtores rurais, o evento contou também com representantes de diferentes entidades do setor produtivo, autoridades políticas, entre elas o próprio governador do estado, Mauro Mendes. Vamos conferir tudinho agora. Roda aí o VT. Encerrou em Cuiabá o 15º Circuito AproSoja. Foram 20 municípios percorridos, cerca de 5.000 quilômetros rodados e mais de 2.000 pessoas participando nos núcleos. Esse ano a questão tributária foi abordada, mas o principal do circuito é o feedback que a gente tem das bases, dos produtores, é onde a gente conversa com a base e verifica se as ações da entidade estão de acordo com o que o produtor precisa dentro e fora da porteira. O tema desse ano foi tributação, quem paga a conta, com o professor, economista e idealizador do Imposto Único, Marcos Sintra. Agora, o que me parece de particularmente importante nesse circuito foi despertar
o produtor rural para a importância dos temas tributários, que até então não estavam sendo objeto de uma análise muito cuidadosa. As autoridades presentes no evento enalteceram a importância de debater os impactos da tributação para a sociedade. O circuito AproSoja, ele traz diversas informações, desde conhecimento técnico e nesse momento, aqui no 15º, na capital, falando sobre a tributação. Um tema sensível, importante, ao longo das últimas décadas no Brasil, se falou muito e fez pouco. Por onde o circuito passou, os produtores puderam tirar suas dúvidas e aproximar da diretoria da AproSoja. A reunião com os núcleos aí são mais do que importantes, aí até mais do que o próprio circuito, porque é justamente onde tem aquele contato maior com o produtor aí e a gente entende de fato o que está incomodando o produtor naquele momento e também o que ele espera do futuro da nossa entidade. E o governador Mauro Mendes recebeu uma visita de cortesia do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Durante o encontro, Mauro Mendes relatou que, assim como o governador gaúcho pegou um estado com muitas dificuldades, entre elas dívidas com servidores, fornecedores, desequilíbrio financeiro em geral, o Eduardo Leite destacou que Mato Grosso e o Rio Grande do Sul têm muito em comum e que, por isso, é importante a troca de experiências de sucesso das gestões. Vamos ver, então, como foi a visita do governador lá do Rio Grande do Sul, aqui em Mato Grosso. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez uma visita institucional ao governador de Mato Grosso. Mauro Mendes relatou que, assim como Eduardo Leite, assumiu a gestão num período de dificuldades. E o governador agradeceu a visita de Eduardo Leite e destacou a corrente migratória vinda da região sul do país, que contribuiu e muito para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para mim é um prazer receber governadores, representam o seu estado, Rio Grande do Sul. É um estado importante, como tantos outros o são. Ele tem aqui, o Rio Grande do Sul, uma grande conexão com nossos estados, afinal de contas, em vários cantos desse Mato Grosso, nós temos aí vários, né, que vieram daquele estado há muitos anos e aqui estamos todos nós juntos, gaúchos, paranaenses, catarinenses, paulistas, nordestinos, brasileiros de todos os estados que para cá vieram, aqui estamos construindo um grande estado, né, um estado que realmente hoje dá orgulho a todos nós e para mim é sempre um prazer receber respeitosamente e sempre receberei todos que representam esses estados que ajudaram com seus patrícios a construir esse estado belíssimo que é Mato Grosso. É sempre importante que a gente possa trocar experiências entre estados, cada um tem as suas peculiaridades na sua própria realidade. No caso do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, muitas afinidades, tanto porque tem bastante gaúcho aqui, o agronegócio é uma vocação comum aos dois estados e vejam, né, guardadas as proporções, também governos que iniciaram com situações difíceis de dívidas em determinados setores, ajuste fiscal. Então, trocar as experiências, conversarmos sobre as iniciativas adotadas em cada um dos nossos governos, entender o que se passa por aqui, falar um pouco do que fizemos por lá no Rio Grande do Sul, é uma forma da gente fazer esse intercâmbio de informações e aprimorarmos os nossos próprios governos em favor da nossa população. Mato Grosso começa já a receber aí os possíveis presidenciáveis, porque em 2022 tem eleição. Desta vez foi Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que passou por aqui, ele que é do PSDB, e também teremos a visita de Dória, exatamente, viu? O governador lá do estado de São Paulo. E o Partido dos Tucanos vai ter que decidir qual o melhor nome para concorrer às eleições do ano de 2022, já que tem eleição aí para a gente escolher o presidente da República. E por isso agora Mato Grosso começa a receber esses nomes, porque pode ser uma terceira via nas eleições. Não tão polarizadas assim, quem sabe a gente pode ter uma mudança de cenário ou não, continuar como está. Quem vai decidir isso é o eleitor no ano que vem. E agora, mudando de assunto, vamos falar de capacitação no mercado de trabalho agrícola, que mais uma vez tem boas oportunidades. Então anote aí, hein, gente? Em Canarana tem beneficiamento das sementes de soja e milho. Começa dia 4 e vai até o dia 8 de outubro. Informações pelo 66 34 78 2004.
Em Sorriso, tem curso de manutenção de tratores agrícolas. Começa dia 27 agora de setembro e vai até o dia 1º de outubro. Informações pelo 66-3544-4723. E aqui em Cuiabá tem curso de cultivo da mandioca. Começa também dia 27 de setembro, vai até o dia 1º de outubro. O telefone aí na sua tela, em 65-3623-0554. Você que ama o mundo do agro não vai querer perder essas oportunidades. A capacitação, gente, é a principal porta de entrada para o emprego. E sabemos que durante esse período de pandemia, infelizmente, muitos perderam o trabalho, não têm conseguido mais aquela renda e está fazendo muita falta aí no final do mês. Portanto, segue sempre as nossas orientações para que você busque sempre capacitação. E o Sistema Famato Senar abre essa grande oportunidade para você fazer a capacitação sem custo nenhum, viu? Com certeza, é só fazer um aí, logo logo o seu emprego está de volta. Bom, e agora a gente vai para um giro de notícias do agronegócio. 2 comunidades da etnia Chavante começaram a colher o resultado de 2 anos de trabalho intenso junto a técnicos da empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural, Empaer de Mato Grosso, em parceria com técnicos da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente de Poxoréu. É que hoje os indígenas produzem e consomem alface, rúcula, tomate, couve, cenoura, beterraba, mandioca, abóbora e até pepino. Os trabalhos começaram depois de visitas a comunidades indígenas pelos especialistas que notaram a dificuldade em produzir alimentos para subsistência. Então, iniciaram as orientações de manejo técnico e científico de como iniciar a produção de hortaliças nessas comunidades. O agente extensionista da Empaer, o Jonathan de Vasconcelos, avaliou que, a princípio, foi realizado o trabalho com o solo por meio de uma parceria com a Prefeitura de Poxoréu e buscou junto a produtores de algodão que disponibilizaram os resíduos da pós-colheita. E aí houve toda uma modificação de cenário. Com um bom adubo orgânico, tudo ficou melhor, foi bem mais fácil conseguir produção. O valor bruto da produção agropecuária de 2021, calculado com base nas informações de agosto, está estimado em R$ 1 trilhão, maior 9,7% do que obtido em 2020. O valor da produção das lavouras foi de 749 bilhões de reais e da pecuária 356 bi. As lavouras tiveram um crescimento de 11,9% em valores reais e a pecuária em mais de 5%. Os produtos que mais impulsionaram o valor bruto foram arroz, cana-de-açúcar, milho, soja e trigo. A contribuição desses 5 produtos deve-se a bons resultados de produção e de preços. Eles respondem por 81% do valor bruto das lavouras. E depois do intervalo tem reportagem especial. Vamos falar sobre a água. É daqui a pouquinho e eu te espero. Olá, já estamos de volta e agora vamos mostrar uma reportagem especial exibida no programa Agronacional da TV Brasil, que destaca a importância da água vital para a vida de todas as espécies do planeta. A matéria mostra os sistemas de irrigação por gotejamento e ainda a chegada da energia elétrica e as mudanças provocadas por ela em cidades e assentamentos. Vamos conferir. De todas
todas as tecnologias inventadas pelo homem, a energia elétrica é a que mais provoca mudanças. A energia elétrica transforma vidas, comunidades, muda comportamentos e permite novas atividades. Com a sua chegada, as vidas passam a estar conectadas ao mundo moderno. Do agreste nordestino aos rincões amazônicos, a energia elétrica aproximou e trouxe novas possibilidades para as comunidades rurais do país. A 70 quilômetros de Brasília, o assentamento rural Fazenda Larga é um exemplo das mudanças que a energia elétrica provoca. Neste assentamento vivem 83 famílias que produzem de tudo: frutas, legumes, peixes, galinhas caipiras, gado. Não, aqui não tinha nada ainda, né? Era só mato. Tudo começou com a entrada da luz. Se não tivesse energia hoje, não dava para mim trabalhar. Eu tinha voltado para a rua. A 30 quilômetros de Vilhena, Rondônia, no núcleo rural Águas Claras, a energia elétrica chegou na propriedade do Alex da Rosa, em maio de 2014. Depois de 4 meses, ele já estava produzindo. Hoje eu estou com 2 tubos de tomate, né? E mais, melhorando a energia, eu quero aumentar a minha produção. Conforto, progresso, tecnologia. A 35 quilômetros de Casa Nova, Bahia, na propriedade de Geraldo da Costa, a luz chegou em abril de 2014. Ele viveu na Caatinga 41 anos sem energia elétrica. Eu estou começando, a gente perfurou um poço ali e vai tentar equipar o poço para poder jogar água para irrigar alguma coisa, uma palma, um capim, né? Para falar a verdade, no dia que inaugurou eu não acreditava. Passei vários dias sem conseguir nem dormir, pensando que era verdade. A 100 quilômetros de Manaus, na região amazônica, na comunidade Coeiras, a energia elétrica chegou em 2011. Nós podemos dizer aqui que nós temos todos os benefícios que uma cidade tem. Com a energia, isso daí mudou muito a minha vida, porque agora eu posso produzir mais. A Fazenda Larga, em Planaltina, era propriedade do Estado, utilizada para guardar os animais apreendidos pela Defesa Agropecuária do Distrito Federal. Em 2003, a área foi escolhida para fazer um assentamento. Em 2004, as famílias começaram a chegar. Um ano depois da chegada das primeiras famílias, o assentamento se consolidou com a instalação da energia elétrica. Com a chegada da luz, a primeira coisa a fazer foi a buscar qualificação das pessoas, na sua maioria, carroceiros que viviam na periferia de Planaltina. Depois que qualificou, nós dizemos ao governo: o nosso povo está preparado para receber recursos. 6 anos depois, o assentamento, que não teria muitas chances de dar certo, exemplifica hoje o sucesso da agricultura familiar no Brasil. Então, dentro de 2 anos, eu aprendi a ler e escrever. Não sabia nem assinar, não. Estou enxergando o mundo bem melhor. E é com essa visão que essa gente enfrentou os desafios. Associados aprimoraram as técnicas de plantio, compraram equipamentos, fizeram açudes, construíram estufas e implantaram sistemas modernos de irrigação. Eles passaram a utilizar as melhores tecnologias disponíveis para a produção agrícola. Prasticultura, irrigação por sistema de malha, irrigação por gotejamento, microaspersão. Essas tecnologias são utilizadas por todos os proprietários. Já passaram por momentos de escassez de água e sabem a importância que cada gota tem. Esse sistema aí é muito bom, até devido à economia de água, né? A tecnologia, graças a Deus, o que vem inventando, né? Igual o São do Mãe, inventou o avião e agora inventou a mangueira de gotejo. Tá bom, não, graças a Deus.
O sorriso do Davi demonstra toda a sua satisfação com o seu negócio. Ele é um dos agricultores com plantio mais produtivo de tomate. Difícil, para quem não sabia que nem eu, é difícil, mas hoje eu me considero um produtor, né? Davi se transformou num tomateiro de verdade. Fez cursos com o pessoal da extensão rural e se profissionalizou. Fazendo curso da Imaté e aprendendo com os outros, né? Os plantadores mais velhos. Em 2010, quando começou, colhia 70 caixas por semana. Atualmente, são mais de 600 caixas por semana. Em Vilhena, em apenas 4 meses depois da chegada da energia, Alex mudou o cenário também. Já está produzindo 80 caixas de tomate por semana. Sua história é um pouco diferente do Davi. Ele já plantava em área arrendada, tinha conhecimento, mas não tinha terra. Que é o único pedacinho de chão que eu consegui, né? Agora que eu vou ficar até que a hora que Deus me dá vida, eu vou ficar aqui. E ele tem mais planos para o futuro imediato. Olha, eu tenho essas 2 estufas, o ano que vem eu quero ver se eu consigo ampliar, pelo menos fazer mais umas 4 estufas aqui para cima dessas 2 aí. A meta é chegar a produzir, como Davi, em Planaltina, 600 caixas de tomate por semana. Para chegar a essa produção, Davi utiliza nos tomateiros 40 mil litros d'água por dia. Sem a tecnologia de gotejamento, seriam necessários 200 mil litros por dia. Ou seja, a utilização de um dia equivaleria a 30 dias no gotejamento. Hoje eu gasto 20% do que eu ia usar. A água para a irrigação vem de uma mina que nasce dentro da área da fazenda. Para consumo humano, a água vem de outra fonte. Graças à consciência dessa gente, o Núcleo foi um dos primeiros no Brasil a ter água tratada, onde as 83 famílias a recebem. Hoje é um poço tubular profundo e a água, então, é bombeada do poço, passa pelo sistema de tratamento, que estamos aqui, e daqui ela vai para um reservatório no local mais alto da comunidade, onde ela é distribuída por gravidade. Por todas as práticas conservacionistas, por todo esse zelo com a água, a comunidade, em 2014, foi premiada pela ONU como guardiã da água. E o governador Mauro Mendes assinou um convênio com a Prefeitura de Nobres para a realização de obras de drenagem e também de pavimentação urbana no município. A intervenção é aguardada há mais de 12 anos e vai beneficiar aproximadamente 500 famílias. Serão investidos 5 milhões de reais. O governador disse que, durante a assinatura, que o próximo passo é investir no turismo. Então, vamos conferir tudinho. O município de Nobres, que fica a pouco mais de 1h30 da capital, Cuiabá, tem quase 60 anos de emancipação, mas ainda sofre com problemas urbanos que, infelizmente, não são novidade para a sua população. Há pelo menos 12 anos, mais de 500 famílias sentem no dia a dia as consequências de uma cidade que cresceu de maneira desordenada e sem a devida atenção da administração pública estadual. Realidade que ficará no passado. Nesta quinta-feira, 9 de setembro, o governador Mauro Mendes assinou convênio com a Prefeitura para a realização de obras de drenagem e de pavimentação em 5 bairros do município. Nós estamos repassando 5 milhões de reais para a Prefeitura, para, na região ali da Grande Petrópolis, resolver um problema, segundo ele, histórico, de décadas, de alagamento. Foi construído um condomínio
residencial popular ali, mas não fizeram a infraestrutura. E agora nós estamos resolvendo esse problema, aportando dinheiro para fazer a drenagem e para fazer asfalto em diversas ruas, diversos bairros da cidade de Nobres. De acordo com o prefeito Leocir Ranel, este é o maior investimento já realizado pelo governo do estado em toda a história de Nobres. Eu parabenizo esse governo pela condução, de como vem conduzindo o estado de uma forma inteligente, que ele no início ele pôs a casa em dia, chegou, organizou e agora está podendo fazer investimento. Isso aí é sinal de uma boa gestão, de uma gestão com competência, com seriedade. Agradecemos ao governo por essa parceria tão importante que veio resolver um problema crônico de 12 a 13 anos que o pessoal vem sofrendo, alagando casa, alagando móveis, alagando cama. Além da assinatura do convênio, o governador Mauro Mendes firmou compromisso em visitar o município nos próximos meses, considerado um dos principais atrativos com potencial de desenvolvimento turístico sustentável em todo Mato Grosso. Fiz um compromisso, nos próximos 2 meses estaremos lá para conhecer e, a partir disso, autorizar as nossas equipes técnicas a desenvolver projetos para criar infraestrutura e potencializar aquela beleza natural que dizem que tem lá, que certamente tem, mas que merece receber mais atenção e mais infraestrutura para que o turista possa chegar, sair e estar lá com mais qualidade. Opa, falou em turismo, a gente mostra aqui mesmo no Agro Pantanal, ainda mais de uma região tão bela como Nobres e que de fato precisa de muito investimento. Sabemos que o turismo sofreu muito com essa pandemia e é preciso ter um olhar diferenciado neste momento para ajudar os municípios a terem mais desenvolvimento, geração de emprego e também de renda. Assim que o governo de Mato Grosso, então, der o start no turismo, não só em Nobres, mas também em outras regiões do estado, como também em Chapada dos Guimarães, já que o Parque Nacional já foi estadualizado, a gente também vai acompanhar para mostrar para você o avanço do turismo no estado de Mato Grosso. E o nosso assunto agora é mais giro de notícias aqui no Agronegócio. As exportações brasileiras de arroz no primeiro semestre do ano totalizaram mais de 583 mil toneladas, contra 519 mil toneladas importadas. O saldo das vendas externas no exterior foi de 64 mil toneladas. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, com base em dados do Ministério da Economia. Em agosto, os embarques somaram 114 mil toneladas, contra 80 mil que foram também de importações, o que resultou num saldo de 34 mil toneladas. E também quem informou foi a Abiarroz. No mês passado, o Brasil acabou exportando para 75 destinos. Os principais importadores do arroz brasileiro foram a Gâmbia, Nicarágua, Países Baixos, Peru, Venezuela e Costa Rica. O resultado das vendas externas de arroz poderia ter sido melhor no período de março a agosto do ano da safra. No entanto, o setor vem sendo prejudicado pela falta de contêineres e pelo alto custo dos fretes marítimos, que subiram em média 217% no mês passado, chegando a 450% em alguns casos, isso em relação a maio de 2021. As entidades que compõem a equipe gestora estadual do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa em Mato Grosso vão promover no dia 30 de setembro, das 8 da manhã até 1h da tarde, o 4º Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa. O evento será online, transmitido ao vivo pelo canal da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, a FAMATO, isso pelo YouTube. No fórum serão debatidos os principais benefícios, desafios e oportunidades do plano estratégico, mais especificamente a retirada da vacinação contra a febre aftosa, tanto para o pecuarista como para toda a cadeia produtiva da carne. Em maio deste ano, algumas regiões de Mato Grosso foram reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre de febre aftosa, sem vacinação.
Entre os municípios estão Rondolândia e partes de Aripuanã, Colniza, Comodoro e Juína. A meta do programa é que todo o estado seja considerado livre de febre aftosa sem vacinação. Vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho o Agro Pantanal volta com mais notícias para você. Olá, já estou de volta aqui com o Agro Pantanal e que bom que você está comigo porque tem uma notícia muito importante. É que a AproSoja de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa aqui também do estado assinaram um termo de fomento que tem como objetivo, gente, algo muito importante, a distribuição de cestas básicas para as famílias carentes. A parceria faz parte do projeto Agro Solidário. Durante a assinatura, estavam presentes diversas autoridades, como o presidente da AproSoja, Fernando Cadori, e também deputados como Eduardo Botelho e Janaína Riva, entre outros parlamentares também. Agora, o projeto vai atuar em duas frentes: a arrecadação de valores mediante a doação dos associados, parceiros e apoiadores do projeto, com expectativa de arrecadação de valores para aquisição de até 50 mil cestas básicas e a distribuição para os beneficiários dos 47 municípios do estado que estão interligados ao núcleo da AproSoja e que se enquadram aos critérios do programa. O Agro Solidário atua em parceria com creches, asilos, hospitais, entidades filantrópicas, APA e também outras, viu? Atualmente, são 86 instituições beneficiadas que estão distribuídas em mais de 38 cidades mato-grossenses. E este é um programa de responsabilidade social da AproSoja. Entre as atuações tem distribuição de alimento à base de soja para crianças, idosos e enfermos, orientação nutricional para mães de baixa renda e ajuda financeira para incentivar projetos culturais, ou seja, que dão oportunidades às crianças carentes. Portanto, um trabalho belíssimo da AproSoja de Mato Grosso, incentivando a criação de projetos culturais e principalmente levando alimento à mesa de muitos mato-grossenses que estão em situação de vulnerabilidade, ainda mais por conta da pandemia. E aqui o Agro Pantanal, você sabe, né? Sempre abraça e bem forte todos os projetos de responsabilidade social. Bom, vamos que vamos, porque tem muita notícia ainda, viu? Ainda tem uma entrevista especial no nosso quadro Papo com Café. E agora vamos falar de agricultura familiar lá em Várzea Grande, viu? E quem cuida desse assunto na cidade industrial é a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Sustentável, que tem trabalhado para promover o desenvolvimento dos pequenos produtores por meio de ações de capacitação e também incentivos. E quem está então aqui no estúdio do Agro Pantanal deste domingão para falar sobre este assunto da agricultura familiar que é tão importante é o secretário adjunto Fernando Sé. Seja muito bem-vindo ao programa Agro Pantanal, secretário. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente aqui, né? Exatamente. Sempre é muito bom, uma alegria estar aqui e poder falar da nossa cidade de Várzea Grande. Opa, que bom, viu? O Agro adora falar de agricultura familiar, porque sabemos o quanto o homem e a mulher do campo desse segmento trabalham e muito, secretário. E eu quero saber se houve algum tipo de evolução na agricultura familiar de Várzea Grande. Quando o senhor veio na outra oportunidade, lembro que cobri muito a questão da água, né? Porque sem água a agricultura familiar não existe. Novas soluções foram encontradas ou ainda não? Continua do mesmo jeito? Não diria do mesmo jeito, né? É lógico que todo dia a gente procura uma solução melhor, mas nós estamos num período triste de estiagem e a zona rural não é diferente. Então, até poços artesianos na zona rural não estão tendo a vazão necessária
para que a gente tenha uma produção adequada e aquele excedente, que o excedente que é a vantagem, que é onde o maior lucro as famílias podem tirar. Mas é um problema não só da Várzea Grande, hoje eu acho que é um problema do Brasil. Algumas regiões do Brasil têm chovido bem, a maioria das regiões não, tanto que os reservatórios principais que abastecem cidades importantes do nosso Brasil estão complicados, né? Várzea Grande não é diferente, mas nós estamos buscando soluções, inclusive pensando na possibilidade nessas próximas chuvas, para alguns produtores que a gente possa fazer algumas represas, para que eles possam, nessa época de chuva, onde puder, né? Não é todo local que dá para fazer uma represa, mas os locais que forem possíveis, nós queremos ajudá-los nessa perfuração das represas. Olha, e para fazer a represa, então, seria necessária a aprovação da SEMA, a licença ambiental, ou o próprio município já tem autonomia? Sim. A nossa secretaria, ela é meio ambiente também. E como são pequenas represas, na zona rural, nós mesmos podemos licenciar. Então, é uma coisa que fica interna. Nós damos a licença e podemos executar o serviço. E aí já tem um levantamento de quantas represas seriam necessárias para atender ali, né, o Cinturão Verde? Olha, na verdade, se a gente lança a ideia de represa, todo produtor quer. Sim. Né? Mas nós estamos vendo tecnicamente. Fazer um buraco, esperar com a chuva encher, não funciona. Nós temos que fazer primeiro a análise do solo para ver se aquele solo tem a permeabilidade, a impermeabilidade para suportar a água, senão não vai resolver nada. É só um buraco dentro da propriedade. E já tem algum prazo, secretário? Nós estamos fazendo o levantamento já. Estamos na zona rural fazendo um pequeno diagnóstico para a gente ter, assim, primeiro, as que precisam urgentemente. Segundo, para a gente também saber o que nós vamos produzir. O que Várzea Grande poderia produzir melhor e mais para a gente aumentar a quantidade de oferta de produtos. Nós somos muito bons em olericultura. Limpo Grande é uma região muito importante da olericultura. Ela é uma das regiões, junto com o Cinturão Verde de Cuiabá, que abastece toda a nossa baixada aqui, né? Então, é muito importante. Nós estamos fazendo esse levantamento para ver o que nós podemos acrescentar a essa olericultura. Será que a gente poderia pôr uma fruticultura junto? Será que o nosso produtor vai aceitar? Porque nós temos questões regionais e questões culturais dentro do nosso município também. Então, por exemplo, aquele cidadão que aprendeu com o avô a plantar de um jeito, passou para o pai, passou para o filho, essas gerações, elas não aceitam muito novas tecnologias, porque tem aquela coisa cultural. A família do meu avô viveu dessa maneira e conseguiu sobreviver, meu pai também, e eu também vou conseguir. Às vezes, com uma pitadinha de tecnologia que a gente dá naquele momento, a gente faz a produtividade dele crescer 2, 3 vezes. E como o produtor hoje rural, né, o pequeno produtor da agricultura familiar de Várzea Grande, está conseguindo fazer comercialização dos seus produtos? Como é que está essa questão que é tão importante para tentar diminuir a figura, o papel do atravessador, SEASA, do município? O que tem de novidade, secretário? O SEASA, ele é um equipamento lá do governo do estado, né? Está no nosso município, mas um tempo atrás lá a prefeitura cedeu para o governo do estado. O governo do estado tinha lá mesmo aquele espaço que era para os produtores, para os pequenos produtores, né? Mas o centro de abastecimento é uma figura muito importante para esse pequeno produtor. Porque assim, atravessador é uma coisa difícil da gente terminar. Mas a gente pode melhorar, em vez de atravessadores, a gente colocar pessoas que ajudam aquele produtor. Então, por exemplo, eu tenho um caminhãozinho e eu estou fazendo fretes, mas meu frete está barato, aí não estou conseguindo fazer muito nessa época, vamos supor. A gente alugar esse caminhão, pagando um frete para esse cidadão, para ele trazer essa mercadoria. Nós temos, né? Nós temos
a nossa feira, muito tradicional ali perto do Fiotão, que vende bastante esses produtos produzidos na nossa cidade. Mas também nós produzimos e entregamos lá no centro de abastecimento de Cuiabá. Nós também fornecemos o centro de abastecimento lá com a nossa produção. Mas a gente está em conversação com o governo e eu acredito que esse ano a gente deve fechar alguma coisa relacionado para que aquele centro de abastecimento nosso volte a funcionar. Porque é uma referência para o nosso produtor, é uma referência para os nossos mercadistas. Então, aquele cidadão que tem um supermercado de porte médio, ele tem que atravessar Várzea Grande inteira, atravessar Cuiabá inteira para chegar lá no centro de abastecimento. Se nós tivermos o nosso centro de abastecimento, ele vai andar menos da metade do caminho com a mesma oferta de produtos. A Prefeitura de Várzea Grande está com algum programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar ou ainda não chegou nesse tipo de planejamento? Sim, nós sempre tivemos isso, né? A Prefeitura sempre fez isso. Mas nós estamos nesse problema da pandemia e a merenda escolar praticamente deixou de existir, né? Mas nós estamos fazendo aquisição através da Secretaria de Educação e de Saúde para a alimentação dos hospitais, quer dizer, hospital não, pronto-socorro, e UPA e as unidades de saúde, né? Mas tem como ampliar essa aquisição? Porque, como o senhor disse, né, as escolas estão voltando agora de forma gradual, mas, infelizmente, a fome é muito grande no estado de Mato Grosso. A gente sempre fala que é um celeiro do mundo, mas é um estado riquíssimo, mas a sua população é pobre. Muita gente está passando dificuldade. E não aumenta a responsabilidade, secretário, de todos os gestores e manter ações de responsabilidade social? Com certeza. Isso é uma preocupação de todo dia, não só nós da Secretaria, como do prefeito Calil. Ele nos cobra isso, inclusive, de que a gente consiga... por exemplo, a Conab agora vai abrir o cadastramento dos produtores rurais de associações e cooperativas para fornecer alimentos da produção rural familiar para abastecer todo o estado. Porque, assim, o agronegócio... Uma doação, mas uma doação direta do pequeno produtor, é isso? É uma venda do pequeno produtor, eles têm uma tabela de preço. A Conab vai estar fazendo a aquisição. E começa quando? Já tem uma perspectiva? Nós estamos no cadastramento. Termina agora, acho que dia 19 de setembro, o cadastramento. Certo. Começou agora. Inclusive, nós temos uma agenda já para fazer uma visita ao Conab, para assim, ajustar melhor as nossas associações e cooperativas que queiram participar. E quem seria, no caso, então, para quem seria a destinação dos alimentos? A Conab, ela distribui no Brasil inteiro, né? Eu acredito que possa ser sacolões, né? Sim. De alimentação, como pode ser para algumas instituições, né? Porque eu pergunto isso, pode ser também através do cadastro do próprio município, daquelas pessoas que recebem algum tipo de benefício já do governo federal, ou vem uma nova ação aí para ampliar a distribuição dos alimentos. Ou seja, a Prefeitura, nesse momento, então, não tem ainda, né, todas as informações relativas a como vai ficar essa distribuição. E nem o período que isso vai acontecer, ou já tem pelo menos o período? Será permanente, uma ação emergencial? Não, é permanente. Nós vamos fazer o cadastramento. As associações que se cadastrarem e concordarem com o preço, porque tem um preço mínimo deles lá. Uhum. Se eu, produtor, eu concordo com aquele preço daquela mercadoria... Sim. Eu entrego para eles e eles me pagam. Tá. Para a gente encerrar essa entrevista, então, tem meta de crescimento da agricultura familiar e o que deve ser mais explosiva em produção? Sempre nós temos metas, né? Eu e o secretário Célio, a gente tem feito reuniões, nós fazemos uma reunião, eu e ele, a gente, assim, fica dentro da sala um do outro o dia inteiro, né, trocando ideias, né? E saindo também, conhecendo melhor a cidade. Mas o mais importante é a gente começar a pensar para o futuro. Não adianta a gente fazer um planejamento para a semana que vem. Nós temos que fazer um planejamento para a cidade e nós estamos fazendo esse diagnóstico justamente para esse planejamento. Nós queremos fazer o plano municipal, né?
das propriedades rurais da produção de agricultura familiar. Nós estamos fazendo um levantamento, porque nós temos ideia seguinte: é possível nós fazermos a piscicultura no nosso município? É possível a gente levar a galinha caipira para o nosso município? Nós estamos, junto com o governo também, naquele programa da suinocultura. Estamos fechando, eu acho que esse mês, no mais tardar o mês que vem, nós já temos a fórmula de como nós iremos fazer a suinocultura. Tá bom, secretário, obrigada aqui pelos esclarecimentos e aguardo uma nova visita aqui no Agropantanal. Eu que agradeço essa oportunidade. Com certeza, se você me chamar, estarei aqui. É um prazer sempre falar um pouco da nossa cidade e da zona rural da nossa cidade. Muito obrigado. Tenho certeza que quem é de Várzea Grande, pequeno produtor que ouviu o senhor falar, olha, pode ser que represas vão ser implantadas, né? A gente vai fazer esse trabalho, deve estar contando lá, vai cobrar lá da prefeitura, viu? Não, isso é o que eu disse. Nós estamos fazendo o diagnóstico e os locais que forem possível fazer tecnicamente, nós iremos fazer. Tá certo, então. Olha só, gente, então vamos para aquela receita super tentadora. O horário do almoço já está chegando e a dona de casa aí está pensando, né? O que será que eu vou fazer para agradar minha família? Então, que tal essa receita maravilhosa? Eita, que prato gostoso! Olha, eu fiquei com água na boca. Comer é bom demais, né? Ainda mais com essas receitas maravilhosas dos sabores do Cerrado. Bom, gente, e assim, com esse prato maravilhoso de dar água na boca, termina o nosso Agropantanal. Mas olha, domingo que vem tem muito mais. Sempre às 8 horas da manhã em ponto, viu? E eu desejo que você tenha uma semana mais que abençoada. Produza muito aí, viu? E até domingo que vem.